Martinho também não. Fechou aí, galerinha? Uma bela manhã. Pessoal, como eu estava dizendo, esse finalzinho de apostila, essa passagem de funções trigonométricas, ela é um pouco delicada. E nós estamos gastando um tempinho um pouco maior aí, mas não se assusta, tá? Porque o próximo volume, volume 4, ele é mais curto, então vai dar tudo certo. Mas não podemos perder o ritmo não. Então olha só, nós paramos na página 36 falando da função tangente. Examinamos o gráfico da função tangente, a famosa tangentoide. Vimos que ela tende a mais infinito e a menos infinito, então a imagem dela é todos os reais. Porém, o domínio dela tem uns lugarzinhos que a gente não quer calcular a tangente, porque ela dá um valor que tende a mais ou a menos infinito. Esses lugares onde a tangente não se aplica são os ângulos de 90 graus, que aí não vai ter como eu projetar a tangente, né, no eixo da tangente. Por exemplo, para esse ângulo a tangente é esse comprimento aqui. Aí tu faz a pontilhada aqui, esse aqui é o cosseno. E esse aqui é o seno. Como isso aqui é o seno, eu posso dizer que o seno está aqui também, né? Concorda comigo? Isso aqui é a tangente de x e esse aqui é o seno de x. Ou seja, para valores de π sobre 2, 90 graus, e 3π sobre 2, 260 graus, eu não sei calcular a tangente. Por isso que o domínio é x pertencente aos reais, tal que x seja diferente de todos os arcos côncavos a esses valores. Tudo bem? Foi aqui que a gente parou. Aí rapidinho no final eu comecei a falar de período da função tangente para vocês. A apostila faz do jeitinho dela, eu coloquei aqui y igual a mais b tangente de mx mais n. É uma forma genérica da função tangente, tudo bem para vocês? Qual daquelas letrinhas influencia no período? O m, só o m influencia no período. E como é que a gente calcula o período mesmo? Iguala aquele carinha. Antes era 2π para seno e para cosseno, porque o seno e o cosseno só começavam um repeteco depois de uma volta no círculo trigonométrico. Mas a tangente, depois de meia volta, ela já começa a repetir. Ou seja, a gente iguala a π, só π, a cada meia volta. Certo? Antes era 2π, porque ele completava, repetia a cada uma volta. Agora a cada meia volta a tangente começa a repetir. Logo, é só igualar a π. Isolando o x, nós encontramos o período. A apostila fez um comentário que eu não fiz. Ela fez questão de colocar o m em módulo, mostrando que para calcular o período não importa o sinal da letrinha m. O período sempre vai ser um valor positivo. E tu vê, cara, eu acho que nos outros anos eu passei batido esse item 4. Ele pode ser um item tão interessante. Eu já vi muitas questões de vestibular pedindo a relação geométrica entre seno, cosseno e tangente. E eu lembro que eu sempre me safava dessa, lembrando que a tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Isso veio lá do triângulo retângulo, nosso primeiro contato com seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Depois nós expandimos essa ideia, né? E agora nós estamos trabalhando com a ideia de projeção, continua válido aquilo, né? Mas nós estamos usando as projeções geométricas. E na questão 4 ali, cara, ele faz um convite para o aluno muito legal. Ele desenha esses triângulos aqui, e eu vou fazer então semelhante, só que vou desenhar separados os dois triângulos. Observa que para os dois triângulos esse ângulo é x e esse ângulo é 90 graus, obrigando que o terceiro ângulo seja igual, tornando os triângulos e triângulos semelhantes têm os lados proporcionais. Isso é o seno de x, isso é o cosseno de seno. Isso aqui vale 1, lembra? O raio do círculo trigonométrico. E aqui é a tangente de x. Por semelhança de triângulo, o que podemos escrever? Pode ser esse dividido por esse, é igual a esse dividido por esse, ou outras várias maneiras, né? Seno de x sobre cosseno de x é a tangente de x sobre 1. Confirmamos geometricamente aquilo que nós tínhamos visto pelas definições de seno e cosseno.
certo? Então, semelhança de triângulo. Parece bobinho, mas é legal. Às vezes a gente pode te pedir, né? Prove geometricamente que tangente é seno sobre cosseno. Olha que prova simples. Semelhança de triângulo. Só que se tu nunca fez na vida, às vezes tu não tem um estalo, né, pra agir. E agora sim, página 37, questão 1. Pedia para calcular o domínio da função tangente. Qual é o cuidado que eu tenho que ter para achar o domínio? Aliás, primeiro, põe a imagem. Os reais, parabéns garota, do mais infinito ao menos infinito, os reais. Agora, esse x não pode assumir aqueles valores, lembra? Certo? Como só está x ali, eu não preciso modificar o domínio original, é aquilo, ó. O domínio é x pertencente aos reais, tal que o x seja diferente de 90 graus, mais k vezes π, com k pertencente a z. Ou seja, o domínio de uma função tangente só vai ser modificado se tiver alguém mexendo no x ali. Se tivesse uma coisa desse tipo, gente, ó, se tivesse uma coisa desse tipo, eu ia pegar todo aquele cara, mx mais n, e escrever que todo ele tem que ser diferente de π sobre 2. Mais kπ. E isolo o x. É sempre assim que a gente vai agir. Pegar todo o argumento que a gente chama da tangente e escrever que aquele argumento tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Aí usar a matemática básica para isolar o nosso x. O que é um pouco agoniante, né, é isolar o x com aqueles caras ali, né, aquele K, com aquele π ali, dá um nervosismo às vezes. Aí é só ter fé. Letra B. Alguém pode ditar para mim, por favor? 2 menos tangente de x sobre 3. F de x ou y igual, dá no mesmo, né? É isso, galerinha? Então vamos ver como é que a técnica pega todo o argumento da tangente e escreve diferente de π sobre 2 mais kπ. Como é que eu vou fazer para isolar aquele x? Eu vou multiplicar os dois lados da desigualdade por 3. Vai ficar x igual 3π sobre 2 mais 3 kπ. O x tem que ser diferente disso. Se o x for sempre diferente disso, eu não vou ter problema. Por que será que aqui modificou? Agora é 3 kπ. Por que agora não é de π em π que repete? Porque alterou o período, né? Aquele cara altera o período, né? É isso aí. Show de bola. Mas vamos deixar bonitinha a solução? Domínio igual x pertencente aos reais, tal que x seja diferente de 3π sobre 2 mais 3kπ ou k3π, 3πk com k pertencente a z. A ordem dos fatores não altera o produto. Pô, queria tanto estar com a minha apostila aqui para conferir o gabarito. Vamos que vamos! Daqui a pouquinho já passou do meio da semana, meu querido. Letra C. F de x igual, por favor. Tangente de 2x. Esse 2x tem que ser diferente de quê? π sobre 2 mais kπ. Vamos dividir ambos os lados da desigualdade, da diferença por 2. Ficaria como? Quero ver. π sobre 4, né? Tu vê como é perigoso isso, né? Eu errei tanto isso na minha vida que eu fazia assim, ó. Eu ia ali do lado e fazia divisão de fração a primeira vezes o inverso da segunda. Aí depois de passar uns 3 anos da minha vida fazendo isso, eu me convenci de que quando eu dividia uma fração por um número, dava de multiplicar esse número pelo denominador da fração. Mas ninguém me falou isso, entendeu? Eu fui fazendo, quebrando a cara, fazendo, demorando, aí um dia, não, chega de demora, vou agilizar a minha vida. E é o que os especialistas dizem, depois eu fui ler e fiquei impressionado, né? O especialista fala que se o aluno conclui alguma coisa sozinho, ele nunca mais esquece. Se o aluno é levado a concluir algo na marra, amanhã ele não lembra. Isso é muito legal, mostrando que só o estudo salva. Domínio igual x pertencente aos reais, tal que x diferente de π sobre 4
mais Kπ sobre 2 com K pertencente a Z. Show de bola? Tinha mais questãozinha, não tinha? Questão 2, muitíssimo obrigado. Determine a tangente em que primeiro quadrante sendo, ele quer saber a tangente de algum número, de algum ângulo, sabendo que o seno desse... É engraçado que ele não colocou o x, é esquisito isso, nunca vi. Seno de x é 1 sobre 2 e o cosseno de x é menos raiz de 3 sobre 2. O que é? Então, o cosseno é 2 raiz de 2 sobre 2. É verdade, verdade. Misturei uma coisa com outra, né? Então tá, primeiro quadrante, ele falou que é do primeiro quadrante, o seno é 1 sobre 3 e o cosseno é menos... Que menos, animal? 2 raiz de 2 sobre 3. Não é 100% de aproveitamento, já errei. Atenção. Não há de ser nada. E aí, como é que resolve? Pois é, né? Tentei apagar ali a resposta que estava no quadro da questão anterior, né? Mas é isso, tangente é seno sobre cosseno. É página 37 agora? Já que tangente é o seno dividido pelo cosseno e ele me deu o seno e o cosseno, Jezebel, ficou fácil. 1/3 dividido por 2 raiz de 2 sobre 3. Mais uma vez exercitando divisão de fração. Eu vou te confessar que eu não me conformo ao aluno que acha divisão de fração difícil, que é pegar a primeira e copiar a segunda invertida. Eu não me conformo, não aceito, me desculpa. E aí multiplica a fração. Ah, professor, mas multiplicação de fração é difícil. Aham, super difícil. 1 vezes 3 é 3, olha que complexo, como a vida é cruel. 6 raiz de 2. Certo? É muito tranquilo, na verdade, né? Se tu for pensar, às vezes, quando dá dízima periódica, né, fração é mais gente fina do que número com decimal. Certo? Bota uma dízima ali pro cara, o cara já não vai querer mais número decimal. Tá feio pra caramba isso aí, meu Deus! Eu vou dividir por 3 em cima e embaixo, tudo bem? E ainda tá horrível, o matemático não suporta uma raiz no denominador. Isso dificulta descobrir mentalmente uma aproximação para o número. Obrigado. Multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo, a famosa racionalização. Raiz de 2 sobre 4, porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, né? 2 vezes 2, 4. Achamos a tangente. Então, uma questão acessível aí. A questão 3 era muito parecida, né? Era igual, né? Eu, retardado mental aqui, escolhi 2 questões idênticas para a tarefa. Se eu tivesse lido a questão, eu teria modificado a questão 3. Me perdoe. Erro meu. Tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Tangente de x igual. Quanto é o seno? 1 sobre 2. E quanto é o cosseno? Menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2. Vamos fazer a famosa divisão de fração. É a primeira vezes o inverso da segunda. 2 dividido por 2 dá 1. A tangente de x ficou menos 1 raiz de 3, que eu vou racionalizar multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, menos raiz de 3 sobre 3. Ele pedia só o valor da tangente ou pedia o ângulo? Pois é, não é que eu achei legal, eu peguei o caderno do colega, vi que ele tinha anotado que x é igual a 150. Como que a gente pode concluir isso? Daria para ir pesquisar pelo seno e pelo cosseno, né? Mas se a tangente está dando raiz de 3 sobre 3, eu sei que a tangente cujo valor é raiz de 3 sobre 3 lá na tabela é 30. Então eu sei que esse ponteiro faz 30 graus com a horizontal. Concorda comigo? Pela técnica que eu te recomendei. Só que pelo sinal negativo, ou está no segundo ou no quarto quadrante. Como é que eu decido se é segundo ou quarto quadrante? Ele falou que era no segundo. Então, 180 menos 30 graus, 150.
Foi assim que o colega percebeu qual era o valor de x. E digo isso, aproveito isso, que é revisar uma questãozinha que teve no trabalho, né? Então não custa a gente manter isso à tona. Como essa tangente aqui não é um valor corriqueiro, né? Eu precisaria de uma tabela ou de uma calculadora científica ou de outras técnicas para descobrir quem é esse ângulo, certo? Técnicas que a gente não vê no ensino médio. Mas com uma tabelinha o aluno poderia aproximar por 1.4, né? Certo? Acha o valor aproximado, vai naquela tabelinha da apostila do volume passado e descobre que ângulo é esse. Sem problema nenhum. Era isso a tarefinha, né? Ah, vamos bater um papinho, de repente eu seleciono mais alguma coisa para a gente discutir. Estamos bem encaminhados.